Oi, esse é o primeiro vídeo do 8º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Reginaldo e as Preocupações, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. Disse Reginaldo: tem uma tia que se preocupa. Não é uma tia de verdade, é uma espécie de amadora, e não são preocupações de verdade. Ela é um sucesso social, mas não tem tragédias domésticas de que vale a pena falhar. Então adota qualquer tristeza decorativa que tiver à mão, incluindo eu. Assim, ela é a antítese, ou seja lá como chamam isso, daquelas mulheres doces que nunca reclamam, apesar de terem tido atribulações e que desde então usam viseiras. Assim começa Reginaldo e as preocupações. Reginaldo e as preocupações, escrito por Saki, que conta a história, mais uma vez, desse personagem que já está acostumado a ele, já na sua terceira pequena narrativa aqui. Sim, Reginaldo, aquele ser misterioso que a gente não sabe ainda direito se é um humano ou se é um gato. Vocês não estão entendendo exatamente por que eu estou dizendo isso? Bom, para origem de tudo, né? O primeiro conto aqui da coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos foi justamente Um Gato Indiscreto, onde a gente descobriu que um certo cientista maluco, ele conseguia ensinar um gato a falar. Justamente, o gato lá daquele conto não era o Reginaldo, mas depois que vieram essas três outras histórias posteriores, a gente percebe que este personagem, em muitos momentos, não parece um ser humano, mas sim um gato. Na primeira história, há alguns indícios. Na da semana passada, a segunda, realmente dá para confundir com um ser humano. Mas aqui, de novo, na terceira história, a gente pensa de novo. Tá, esse sujeito aqui, o Reginaldo, é um gato. Aliás, esse começo de história aqui, que a gente nem pode chamar de história para falar a verdade, mas já digo isso a respeito. Esse primeiro parágrafo que eu li para vocês, já dá para perceber, né, que há uma certa distância. Ele fala de uma certa tia que não é uma tia de verdade. Ou seja, dá para imaginar que ele é um gatinho e essa tia é a dona dele. E sim, como ele coloca pra gente, ele está prestando atenção nas preocupações dessa tal tia. E é o que acontece então nesse texto aqui. Nós não temos de novo uma história, aquelas tradicional com começo, meio e fim, assim como não foi na semana passada. Era só um momento lá numa certa ópera. E claro, na comparação de poder ser um gato também na segunda história, a gente pode pensar que a tal condessa que estava por lá estava com um gatinho lá na ópera. Enfim, isso não importa, já é coisa passada, o que vale é de hoje. Então temos aqui Reginaldo falando sobre sua tia, que não é sua tia de verdade, ou seja, na verdade é sua dona. E ele sim está prestando atenção nas preocupações dessa senhora. E é o que acontece então no restante do texto. Ele fica citando vários momentos de coisas que essa tal tia se preocupa. E como ele colocou também, nem lá são grandes preocupações. Agora, tirando isso, o que tem a mais aqui nesse texto do Saki? Exatamente nada. Pois é, só tem essas pequenas divagações que, para falar a verdade, não levam a nada. Claro, a única coisa de boa que tem aqui no texto realmente são os comentários ácidos, que foi o que a gente viu até agora nesses todos os contos já vistos aqui no comecinho dessa coletânea. Sim, é aquele comentário inglês que fica meio balançado, né, entre uma coisa séria ou uma coisa engraçada. Sim, aquele contexto, né? Todo britânico, digamos assim, é um irônico por natureza, ou seja, ele está sempre alfinetando os outros com seus pequenos comentários, sempre ácidos. É o que faz aqui Reginaldo mais uma vez na sua terceira história. Parece que é a última, não sei se ele vai retornar em outros contos posteriores, mas de qualquer forma podemos pensar que a última história é frente dele. E aí também temos aquela coisa, né? Esses três textos aqui, bem fragmentados, pelo menos os dois seguintes, realmente parecem um certo complemento do que foi a primeira história, que se chamava apenas Reginaldo, que é a apresentação exatamente desse personagem, quer dizer, entre aspas, também, não é uma grande apresentação, é uma história meio assim, mais ou menos. Mas o que importa é que sim, as duas histórias posteriores, da semana passada, Reginaldo no teatro e agora Reginaldo e as preocupações, parecem textos que claro, eles se conectam ao primeiro, mas na verdade eles são muito independentes e fica estranho você até chamar essas duas pequenas obras de contos, que realmente não tem estrutura de, como eu já disse, de um começo, um meio e fim, não tem uma peripécia sendo narrada, é apenas um momento que está acontecendo na vida aqui desse personagem, o gato ou o ser humano, que vale a menção aqui de ser anotada pelo escritor. Somente isso.
Claro, tem uma outra coisinha também que se destaca bastante aqui nesse texto, e a gente pode até conectar com coisas que aconteceram também nas outras duas histórias. A acidez para com a figura feminina. Em vários momentos a gente tem coisa presente por aqui. Primeiro, né, que a tia, obviamente, é uma senhora. E depois ele passa a citar umas outras considerações a respeito, claro, são as preocupações dessa tal tia falsa. E ele coloca que tem uma certa Marion que sobreviveu depois de ter nascido, né, com uma certa deficiência ou então uma doença que os médicos falaram, ela não vai sobreviver 2 dias, mas está até hoje viva, passadas várias e várias décadas. Enfim, um comentário bem ácido, principalmente quando ele termina, né, quer dizer, na verdade essa mulher é uma sobrevivente, né, de si mesmo, talvez, né, e ela termina com, olha só o comentário que ele coloca, mulheres são tão teimosas. Exatamente. A gente já percebe. Esse é o segundo momento, claro, que aparece uma figura feminina. A primeira foi a tal da tia. Mas depois, você pensa, poxa, ele vai continuar falando mal das mulheres? Não. Ele termina com uma terceira aqui, que é bem pertinente, que é uma certa Lady Bowistow, que ela faz um comentário a respeito de gatos. Olha só, ela fala sobre um gato persa. E ela, a tal Lady, comenta, né? Se quer uma lição sobre artificialidade elaborada, basta observar a estudar da falta de preocupação de um gato persa entrando em um salão lotado. Então, praticar por 2 semanas. Ou seja, aqui ele fala bem então de uma figura feminina, porque ela sabe entender os gatos. De novo, a gente tem a relação que realmente esse personagem aqui não é um ser humano, ele é outro gato também que sabe falar com os humanos. Provavelmente foi o mesmo cientista maluco que conseguiu passar esta sabedoria ao pobre animal. Pobre não, né? Na verdade, um animal rico, né? Porque ele é tão sagaz quanto os seres humanos. E depois temos aqui um comentário final que faz com que talvez tudo aqui se feche num contexto interessante, que vai por aqui, ó. Na verdade ele faz um resumo, né, do que ele tem das observações dessa tal tia falsa. Ele faz um apanhado e chega a uma tal conclusão que é essa daqui. Eu posso dizer, na verdade, dar um grande spoiler e dizer exatamente qual é a frase final aqui do texto, porque na verdade a graça desses 3 contos aqui do Saki é realmente essa impertinência dessa personalidade, né? Que é um inglês de fato. Não importa que ele é um gato. Ele se comporta como um inglês se comporta nos seus comentários, como eu disse, ácidos. E ele finaliza então o texto dessa maneira. Tanto o espírito público da parte dela, creio que deve ter sido educada com muito rigor, pois é tão desesperadamente ansiosa para fazer a coisa errada do jeito certo. Não que isso importe hoje em dia. Como eu disse a ela, conheço algumas pessoas perfeitamente virtuosas que são recebidas em qualquer lugar. Pois é, de novo aquele contraste entre a boa educação, a finesse inglesa, e a gente perceber que no fundo tudo é aparência nessa sociedade. Aliás, é o que a gente já percebe desde o primeiro texto aqui dessa coletânea. Sim, um grande objetivo também de Saki, o autor, é colocar justamente isso, como a sociedade inglesa é cheia de modelos a serem seguidos, né? Todo mundo está dentro de uma moldura, né? Ninguém pode fugir às regras. E sim, uma pessoa virtuosa pode também não ser lá grande coisa. E é exatamente isso que ele coloca em todos esses primeiros textos aqui. Não sei como essa coletânea de texto vai se desenvolver, ou talvez ficar um pouco diferenciado, ou se esse realmente é o tema principal desse autor inglês. Pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver. Eu já dei uma pequena olhadinha no próximo texto, a gente vai ter uma história sobre um condenado que nos últimos instantes de vida, antes de ir para a forca, suponho, o padre chega para receber algum conforto. Receber não, passar um conforto para ele. Só que, em vez de ele receber, sei lá, alguma oração ou coisa parecida que o valha, ele pede um momento de dizer algo que ele precisa dizer, né? Porque afinal de contas o padre é alguém que ouve com certo interesse. Então é exatamente isso que ele precisa. Ele não precisa mais nada. Bom, já vai morrer mesmo, né? Tipo, último pedido, né? Eu quero que uma pessoa ouça o que eu tenho a falar. E o padre então fica de ouvidos. Bom, claro, no final das contas, será que também vai ser um gato? Acho que não, né? Dessa vez não vai ser um gato que vai ser condenado. Mas enfim, eu acho que daqui pra frente as histórias aqui do Saki vão ter uma vertente diferente dessa, pelo menos inicial nesses 4 primeiros textos, que sempre teve em volta desse mesmo motivo que eu já comentei. A sociedade inglesa, a falsidade natural e necessária de todas as pessoas para conviverem juntas. Sim, é isso o que ele gosta de comentar com vários pontuamentos bem ácidos. E portanto, para
Reginaldo e as Preocupações, escrito por Saki, eu atribuo a mesma nota que eu dei lá na semana passada. Embora seja um texto um pouquinho menor, com menos conteúdo ainda do que o da semana anterior, esse aqui, pelo menos, esses comentários, essas alfinetadas que ele dá para as figuras femininas, pelo menos é algo mais e um pouquinho diferente também do anterior. Bom, de novo, então para Reginaldo e as Preocupações, escrito por Saki, eu atribuo a mesma nota, 2,5 asteriscos. Bom, e amanhã a gente retorna para Monteiro Lobato com a sua coletânea Negrinha, cheia de histórias bastante interessantes. Aliás, uma história bem curtinha que vai chegar pra gente aqui amanhã. Titulada, deixa eu ver aqui, uma rápida olhada, Uma História de 1000 Anos. Mas é rapidinha. Do que será? Não sei, ainda não li, tô curioso. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse começo de Veda 2020, que está totalmente forrado em todos os 30 dias aqui do mês de abril, com as resenhas do projeto Contos do Meio-Dia. E